Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre custos de veículos, carro próprio, vamos falar um pouquinho sobre possibilidade de aluguel, os custos que estão inerentes à aquisição de um carro, à manutenção de um carro, seguro, enfim, uma série de coisas para você poder avaliar, né, junto com outros estudos que você faz, para ver se faz sentido para você ou não, né, e como que você deve se organizar financeiramente para poder se locomover por aí. Bom, para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa. E aí, pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá falar um pouquinho sobre carros. Isso aí, e também conosco, Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho, beleza? É isso aí, pessoal. É sempre uma honra, um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, nesse que será nosso episódio de número 68. Vamos que vamos, Habib! Vamos lá, peço para você que está acompanhando a gente pelo BTCcast ou pelo YouTube para seguir a gente também lá no Instagram, @instabtcompany. E se você está pelo podcast, dá uma olhada lá no YouTube, no nosso canal Business Training Company, que a gente tem alguns conteúdos a mais para você lá. Se inscreve no canal e segue a gente por lá também. Bom, vamos lá. Aqui a gente não vai falar sobre produtos financeiros, mas também vale o disclaimer, né, Marquinho, que você gosta de fazer. Nada aqui é uma recomendação sobre comprar carro ou vender carro, hein, pessoal? Então, fiquem atentos aí, façam a sua própria análise. Mas vamos começar discutindo aqui, pessoal, é o seguinte: estamos em 2021, né? No caso, esse episódio está sendo gravado no dia 30 de abril, e a gente está acompanhando aqui um IGPM bem esticadinho, o IPCA que ainda não acompanha o IGPM, mas também está razoavelmente alto, com tendências de queda, vamos acompanhar ao longo do tempo. Mas a gente percebeu, né, Rafa, um belo aumento no preço dos carros, acho que no último ano ou nos últimos anos, né? É, realmente, ano de crise, mas parece que tem setores que não estão sentindo tanto essa crise, não. O negócio está bombando. Carros novos em 2020, um aumento de preço de mais ou menos 17%, e nos carros usados em torno de 10%. Se a gente comparar com o IGPM, que você comentou, ficou obviamente abaixo, mas se a gente comparar com o IPCA, ficou bem acima, né? Porque o IPCA fechou em torno mais ou menos de 4,5%. Até a gente fica tentando achar razões, mas é engraçado, o setor automotivo não foi o único setor e que a gente verificou realmente vendas fortes, né, apesar da pandemia. Então, tem várias razões pelas quais isso pode ter acontecido. Uma delas é a baixa nas taxas de juros, por exemplo. Uma outra razão possível está ligada a aspectos realmente comportamentais, mas aí a gente ah, teria que eventualmente fazer algum estudo, uma pesquisa para ter certeza disso, né? Um outro dado curioso é que ao longo de 2020 o aumento da venda de carros de luxo aumentou muito. Olha lá, quem diria, né? Então, a gente sabe que o desemprego está aumentando no Brasil, enfim, uma série de desafios, problemas, mas esse mercado automotivo não está sentindo tanto, não. E sabe que dentro dessa questão do emocional, uma das explicações para esse aumento da venda de carros de luxo é o que a gente chama de revenge spending. O que, que é isso, né? Que é a compra da vingança, né? A compra do, se a gente fosse fazer uma tradução, alguma coisa assim. É aquele cara que fica, né, um ano dentro do apartamento, da casa, quase sem sair, morrendo, e aí a hora que começa a liberar um pouco, a economia abrir, ele fala, agora eu vou para festa, para farra, né? Então, vou torrar mesmo, vou gastar o dinheiro que eu não gastei ao longo do ano. Imagina a hora que abrir a economia, como é que vão ser as festas, né? Festa na praia, festa na balada. Realmente, se esse negócio de revenge spending aí valer para tudo, vai ser uma bagunça, hein? Eu não duvido que isso aconteça, não, Rafa. Mas a questão do aumento dos preços, né, dos veículos, isso é bem latente, viu, Marquinho? Eu lembro, batendo um papo com o Renato aqui, nosso instrutor de finanças, a gente comentava sobre aquele SUV pequeno da Volvo, né, o XC40, sem propaganda, hein, pessoal, que a gente falava sobre ele mesmo, né? E aí comentava, na época ele tinha saído lá, lançamento no Brasil, estava em torno de 160 mil reais.
né? Hoje eu fui dar uma olhada e esse carro na entrada tá 270. Falei, meu, isso é um absurdo, né? E a gente falou até do aumento, viu, Marquinho, de carros usados, né? Carros seminovos. Inclusive, analisando o resultado da Movida, a gente percebe que, mesmo com a diminuição do volume de veículos vendidos, né, na sua unidade seminovos, a margem aumentou muito, né? Porque os veículos foram vendidos mais caros. Mas você lembra de algum caso de outro carro que também, enfim, explodiu o preço? Eu acho que o que eu não lembro é algum carro que não explodiu de preço, né, Habib? É praticamente hoje em dia muito difícil tomar essa decisão de comprar um carro novo, né? A não ser que você seja lá, tenha muito dinheiro, né? E aí compra lá seu carro de luxo. Mas para os réis mortais tá complicado, né? E um exemplo, né? Como toda análise vai depender do contexto, né? Lá no passado, antes de eu nascer, meu pai me contava que, quer dizer, meu pai me contou que lá antes de eu nascer, né, ele se protegia do aumento dos preços, né, naquela época com inflação que atingia lá quase 100% no mês. Ele fazia muito trade, então recebia algum dinheiro, ele comprava um carro, justamente para quê? Para se proteger dessa desvalorização do dinheiro. Inclusive, Habib, antes de comentar um pouquinho mais sobre isso, vou mandar um abraço para o Ivan Sayed, que foi o nosso ouvinte aqui do BT Semana e que recomendou aqui a gente falar sobre o tema de carros, não é isso? Bom, mas o fato é, Habib, o IGPM e o IPCA são índices. Eles vão medir o quanto que efetivamente os preços vão aumentar, né? E o fato é, os preços estão aumentando. A gente consegue ver isso através desses índices, né? Mas o porquê desse motivo? Eu acho que aí está o grande X da questão. E na minha opinião, a gente estava até comentando isso com os alunos, né, nas aulas de investimento que estão tendo atualmente. Por sinal, um abraço aos alunos, estamos acabando agora a parte de análise de investimentos. E a gente entrou, Habib, lá em moedas em circulação. Fizemos uma análise só na parte de moeda física, tá? Porque a moeda que circula na economia hoje é grande parte digital, mas só para a gente pegar, Rafa, a quantidade de moeda efetivamente que está rodando na economia. Em um ano, Rafa, aumentou em 25% a quantidade de moeda física rodando na economia. Ou seja, a gente acaba vendo consequência lá, Habib, nos preços, né? E aí os preços acabam aumentando. Espetacular. E assim, quando a gente fala da aquisição de um carro, né, geralmente, Rafa, a gente pode obter o carro, né, novo, seminovo, através de dois mecanismos, né? Você pode pagar à vista, né? Ou eventualmente dividir em algumas vezes, negociando lá o carro, ou entrar num financiamento, né? A gente vai falar de outro modelo aí que o Marquinho vai citar depois. Mas falando desses dois aqui, né? Então, à vista e financiado, né? O que a gente pode pensar? Porque talvez não seja financeiramente interessante a gente enxergar a compra do carro como uma despesa, né? Em que você joga o dinheiro fora. Mas mesmo assim, mesmo contando a depreciação do veículo, né, que depois você vai revender ele, né, você tem uma perda aí que a gente pode encaixar na nossa análise de finanças pessoais, né? E claro, financiado com juros. Então, se puder comentar um pouquinho sobre esses custos na hora de adquirir um carro. É, vamos começar falando um pouquinho sobre o tomar dívida, que é a alavancagem que você mencionou. Então, como é que você faz para aumentar patrimônio via dívida, tomando dívida? É muito simples, né? Você tem que usar esse dinheiro da dívida para comprar um ativo que se valorize mais do que o que você está gastando com o pagamento de juros, né? Se você conseguir fazer isso, essa dívida vai fazer com que você se torne mais rico. Só que, no caso do automóvel, o que acontece é exatamente o inverso, né? Porque você toma uma dívida, paga juros nessa dívida e o bem, em geral, se deprecia, né? Eu até hoje não conheci um carro que você compra e um ano depois ele está mais caro, ele fica sempre mais barato, ele sempre cai de valor. Então, quando você junta esses dois efeitos, né, do pagamento dos juros com a depreciação, efetivamente a sua perda patrimonial enquanto riqueza é bem significativa. Mas a gente sabe também que os carros, eles não são comprados apenas com uma motivação financeira, né? Muitas vezes o carro é comprado porque é uma necessidade. Um casal que acabou de ter um filho, precisa eventualmente, né, se deslocar com o filho para, no começo, ir para o hospital, fazer as consultas, depois para levar para a escola, eventualmente para, né, fazer visitas familiares, viajar com criança pequena. Só um exemplo, né? Às vezes, profissionais, sei lá,
um exemplo qualquer também de profissão. Pega um médico, por exemplo, que o cara trabalha em vários hospitais diferentes, cada hora está num lugar. Se ele ficar dependendo de Uber, fica um pouco complicado. É importante ter um carro para ter mais comodidade. Enfim, ou seja, existe uma série de razões que são razões não financeiras para que a compra do automóvel seja realizada. Mas mesmo nesses casos, é importante que a gente não perca essa questão da alavancagem de vista, porque, ok, você precisa do carro, você vai tomar um financiamento. No entanto, você tem que fazer uma avaliação de, já que eu vou comprar, como é que eu faço para perder menos dinheiro? Então, talvez comprando um carro que vai se depreciar de forma mais lenta. A melhor maneira de fazer isso é sempre comprando um carro usado e não um carro novo. Se for tomar um financiamento, tenta tomar um financiamento de mais curto prazo. Presta muita atenção na taxa de juros, negocia bastante, pesquisa no mercado. Então, tudo isso é fundamental. E, eventualmente, se você tem dinheiro para comprar o carro à vista, compra o carro à vista, né? Não faz o financiamento. Então, talvez a melhor junção, o melhor equilíbrio, ou a melhor situação é: preciso comprar o carro. Tenho dinheiro disponível? Não vai me fazer falta esse recurso? Vou pagar à vista. E na hora de escolher, sempre melhor pegar um seminovo do que um carro novo. Acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Pô, muito bom, né? Então, quando a gente fala de compra à vista, né? A gente pode pensar no custo de oportunidade, o quanto aquele dinheiro renderia, né, se ele tivesse investido. Isso, muita gente pensa às vezes, né, na arbitragem, né? Então, beleza, será que eu vou conseguir um investimento que vai ser menor do que a taxa de juros e tal? É muito difícil, né? Porque apesar da propaganda, juros zero, etc., geralmente é 0,99, né? E aí a gente está falando de taxas que são muito próximas de 1% ao mês. É um pouco difícil hoje, né, numa carteira conservadora, tal, você conseguir esse rendimento, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque em geral, né, a gente não tem é, todo o capital disponível aqui para fazer esse tipo de análise, como bancos fazem, enfim, investidores profissionais, para poder conseguir esse tipo de rentabilidade com uma certa segurança, né? Então, eu acho que a compra à vista acaba sendo um pouco mais segura nesse sentido. Mas muita gente não dispõe do recurso, necessita, como o Rafa falou, por necessidades não financeiras, né, do veículo e faz o uso do financiamento. É uma possibilidade? Claro que é. Só tem que ficar muito atento às taxas, prazos, né, e ver se isso cabe no orçamento. Mas tem uma terceira forma, né, Marquinho, da gente poder obter um carro aí que algumas pessoas fazem muito uso, mas muita gente não conhece, né? Que forma é essa? É o famoso consórcio, Habib. É claro que, nesse caso, a gente está falando do uso não imediato daquele ativo, né, do carro. Porque se efetivamente você precisa do carro hoje, aí tem que ou despender dinheiro ou pegar um financiamento. Tem que tomar muito cuidado também com essas taxas. Tipo, 1% ao mês durante 5 anos, você pagou quase 2 carros, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sou grande fã, né? E a gente vem falando aqui no BTC Money, do investimento por objetivos, né? Então, eu vou investir para comprar um carro, eu vou investir para dar entrada numa casa, eu vou investir para a minha aposentadoria, né? E aí separar aquilo em caixinhas, a gente sabe que nós seres humanos pensamos realmente em caixinhas, né? A gente já falou sobre isso nos episódios de economia comportamental. E uma maneira fácil de você conseguir alocar aquele dinheiro em uma caixinha dessa, né, em um objetivo, são os consórcios. Como funciona o consórcio? Você tem uma administradora que vai ter vários integrantes, cada um deles paga um pouquinho por mês, Habib. Esse pouquinho por mês de todo mundo gera um contemplado, né? Ou seja, pega um pouquinho de todo mundo, soma-se um pouquinho de todo mundo, pega-se o valor de um carro, e aí uma pessoa desse grupo, algumas pessoas desse grupo conseguem comprar o carro. A grande coisa, assim, como que é decidido quem que vai comprar, qual que é a sua vez, né? Normalmente é via sorteios ou mecanismos que você consegue dar um lance, né? Você consegue adiantar grande parte do valor daquele ativo. Habib, esse tema é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente falar sobre ele em um episódio especial sobre isso, sobre consórcios em geral. Mas o fato quero um carro, vou investir num consórcio de um carro. Saiba que talvez você não tenha um carro imediatamente. Por quê? Porque vai depender de sorte, e isso pode demorar, você pode ser o último contemplado, né? Você pode ser a pessoa que vai receber o carro lá depois de 5 anos, né? Porque todo consórcio tem um prazo definido.
Pois é, então aqui é importante que a gente fale sobre consórcio em algum episódio, né, especificamente, porque é uma opção, mas também tem alguns riscos atrelados e é importante você ficar atento a esses riscos, né? Um outro ponto aqui, né? Então a gente está falando de uma série de custos, né? A gente está falando do próprio custo de aquisição e o eventual custo de oportunidade, né? Caso você dê uma bolada no começo, é um dinheiro que deixa de render para você. Se for o financiamento, tem o custo do financiamento, né? Os juros que você paga, né? Ah, mas no final, se o carro for meu, eu vou vender ele, mas é aquilo que o Rafa comentou, né? O carro deprecia, né? Ele vai ficar mais barato depois, vai perder valor. Então, esse custo, né, deve ser associado, não necessariamente o valor inteiro do carro, dado que você vai vender ele no final. Então, nessa conta é importante analisar o custo de oportunidade. Mas tem vários outros custos que estão atrelados. E aí, Marco, tem um ponto importante, né? Às vezes a pessoa, como o Rafa comentou, vai lá e compra o carro de luxo. Pô, guardei uma grana, tô com dinheiro aqui, ganho todo mês aqui, vou conseguir pagar o financiamento. E aí a pessoa se surpreende porque ela não pensa que tem alguns outros custos que são bem relevantes, né, Marquinho? Ou se tem, hein, Habib? Tem bastante custo relevante que tem que considerar na saída de caixa. O primeiro deles é o que eu menos gosto de falar, que são os impostos, né? O IPVA, que tem que pagar lá todo ano. E ai de você se não pagar, né, Habib? A gente pode falar também do custo de seguro, não é isso? E também do custo de manutenção. Custo de manutenção, para dar um exemplo básico aqui de em casa, a gente acaba gastando algo em torno de 10% do valor do carro por ano, tá? Ou seja, o carro vale R$ 20.000. Todo ano pode esperar gastar R$ 2.000 de manutenção, seja com pneu, seja com filtro de óleo. Cara, e tem ano, Habib, que é o seguinte: tem ano que parece que não vem o curso. Porra, olha que legal, o carro tá sensacional. Aí o que acontece, Rafa? O ano seguinte ele vem 20%, ele vem dobrado. Ah, tem que trocar o freio, a roda, o pneu, a parte de cima, a parte de baixo. Então, esse é um custo de manutenção aí, mais ou menos uns 10% de carro, do valor do carro todo ano, né? E um terceiro custo, Habib, que eu acho que vale a pena falar, que já citei, que é o próprio seguro, né? O seguro é importante para proteger todo ativo, seja não só o ativo em si, em caso de violência ou em caso de acidente, mas também muito importante porque durante, né, a jornada com o ativo, com o carro, você pode atingir terceiros, né? Atingir carro de outra pessoa, então é importante ter seguro para isso aí também, para os acidentes que a gente vai proteger. E nesse ponto especificamente, Habib, a gente está tendo uma novidade. Me permite, vou falar um pouquinho sobre isso, né? A SUSEP, né, que é a Superintendência Geral de Seguros Privados, abriu algum tempo atrás um veículo chamado Sandbox, que permitiu algumas empresas abrirem suas operações sem necessariamente ter regulação escrita sobre aquela nova operação em si, né? Permitir realmente a inovação. E uma dessas inovações que estão surgindo são os seguros por uso, o pay per use, né? Então a gente até cotou agora nesse último ano aqui para o carro aqui de casa, era bastante legal. Você pagava um valor irrisório por mês e você pagava por quilômetro rodado, né? Então o aplicativo você colocava, saiu, ligou o aplicativo, ele está protegendo o seu carro. E o legal é o seguinte: ele acompanha a sua velocidade, acompanha a maneira que você vai dirigir. No futuro, isso pode até retornar para você, fazendo um seguro ficar mais barato ainda, Habib. Mas os custos existem. Pô, muito bom, Marquinho. Então é uma nova modalidade. Aí, eventualmente a gente fala sobre ela também no episódio específico sobre esse tipo de seguro, né? Mas consórcio eu vou te cobrar, hein? E aqui a gente está falando de vários custos. Então, você falou do IPVA. Em São Paulo, o IPVA é 4%, né? Então, se o carro tem um valor de 100 mil, 4 mil por ano, você vai lá e joga no IPVA. Manutenção, tem veículos, né? Manutenção que gira de 500 a R$ 1.000, dependendo da manutenção, do que vai acontecer, né? Você pode pensar em uma ou duas por ano, dependendo do quanto roda, né? Seguro, né? Aí depende muito do veículo, mas geralmente varia entre 1.500 até 5, 7 mil reais, dependendo do carro, né? Isso a gente não está nem falando de carros de luxo, né? Estamos falando de carros aí numa faixa não exatamente popular, mas vamos dizer, uma faixa intermediária, né? Então, são custos que devem entrar no seu cálculo quando você vai comparar, por exemplo, né? Aí vai a tomada de decisão, que é um pouco do que a gente trabalha lá nas aulas de negociação, né? Quando você vai comparar com alternativas, né? O que seria uma alternativa ao carro próprio? Uma delas é o aluguel de veículo. Uma possibilidade é o aluguel por períodos longos, né? E aí eu cheguei a dar uma olhada, né, nas empresas que trabalham com aluguéis de 1 ano, 2 anos, né?
E você tem, dependendo do veículo, né, um veículo mais popular, você tem valores aí de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, até 6, 7, 8, R$ 10.000 por mês. Né? Então, se você quiser alugar um Tesla, por exemplo, você vai gastar acho que uns 20 mil, 30, sei lá, tem valores mais altos aí, mas essa comparação é importante. E aí no aluguel de veículos, né, você tem tudo feito já. Né? Então você tem IPVA, já é pago lá pela locadora, seguro, manutenção, tudo isso já é feito. Né? Então você só tem o dispêndio lá do aluguel. Claro que tem a taxa da locadora incluso, né? Mas tem algumas facilidades também. E aí vou passar a bola para o Rafa, né? Mas, enfim, custo de gasolina é a mesma coisa, né? Mas a gente tem outras alternativas, né, Rafa? Quando a pessoa está avaliando entre ter um veículo próprio, alugar por um período de longa duração ou curta duração, mas tem outras possibilidades também, né? O que a gente pode pensar aí no transporte? Tem sim, eu só queria rapidinho fazer um adicional aí à fala do Marquinho, que a gente não pode esquecer aquelas pequenas batidinhas, né? Você vai lá, dá uma pancadinha ali, estoura o para-choque, quebra o farol, aí você não vai pagar a franquia, obviamente, que a franquia é mais caro que o conserto, só que o conserto também não é barato. Cara, isso dá uma dor de cabeça, sem falar no Multa tempo, né? também? Uma encheção de saco de ter que ficar levando na oficina, etc. e tal. E multa? E multa, realmente. Graças a Deus hoje existe o Waze, né? Mas, mas mesmo assim, às vezes a gente dá uma escapada e toma uma multinha, né? Dá uma vacilada. E tá meio distraído, toma multa. Enfim, mas as alternativas a comprar o carro, uma delas é aquele serviço que a gente chama de compartilhamento de veículos, né? O car sharing. O car sharing nada mais é do que você pegar o seu carro, cadastrar ele num aplicativo e deixar lá num estacionamento, algum lugar, onde as pessoas também cadastradas poderão alugá-lo e te pagar pelo uso. Ou seja, você faz o aluguel do seu carro, de um carro que é seu, um carro privado, né? Mas não via uma empresa, é uma relação entre duas pessoas físicas. Então, é uma possibilidade, tem alguns inconvenientes que vocês têm que se deslocar, né? Às vezes até o lugar onde o carro está, depois devolver o carro, etc. e tal, mas funciona bem, tem muita gente que gosta disso, gosta desse modelo, é uma opção. Uma outra possibilidade são aqueles aplicativos que permitem que a gente pegue carona também, né? Depois acho que você tem um histórico bem, bem longo disso aí, Habib, comenta, até, compartilha com a gente, mas um bem famoso é o BlaBlaCar, normalmente as pessoas, principalmente para fazer viagens, né? Poxa, eu estou indo de São Paulo para o interior, para a praia, etc. Dá uma olhada no aplicativo, será que tem alguém que faz isso? Aí muita gente tem receio por conta da questão de segurança. Pô, como é que eu vou entrar no carro de alguém que eu nunca vi na vida? Né? Mas esses aplicativos, eles têm. Você consegue acompanhar o histórico da pessoa, você consegue olhar para a avaliação. É como se fosse um Airbnb, o Uber, que você sempre avalia. Esses aplicativos têm essa regra, funcionam assim de uma maneira geral. Você vai criando um histórico de alguém que, poxa, cara bacana ali, que dá as caronas, você como usuário também é avaliado. E aí você divide as despesas. Isso é muito legal, né? Essa economia compartilhada. Eu ia viajar para o interior ou para a praia. Será que tem alguém que quer pegar carona comigo e dividir a gasolina, dividir os custos de pedágio, etc. Então é bom para os dois lados. Então, esses aplicativos de compartilhamento, assim, eu nunca usei, né? Sendo bem sincero, mas eu conheço muita gente que já usou, que usa com frequência. Eu sempre ouvi falar muito bem desse tipo de aplicativo, de caronas, né? Para se deslocar. Bem bacana. Funcionava bem, viu, Rafa? Durante boa parte da faculdade, né, eu fui usuário, né, como pegando carona e também dei carona nos momentos que eu tinha carro disponível. E funcionava muito bem, né? Tinham dois aplicativos que eu usava, um que não existe mais, chamava Trípida, e o outro que era o BlaBlaCar, ficou bem famoso, tal. E ali era muito comum a gente dividir os custos, né, de forma justa, então a intenção não era capitalizar para a pessoa que ia dar carona, né? Mas era justamente reduzir os custos das viagens, né? E eu fazia muito Campinas-São Paulo na faculdade e acabava muitas vezes nem pagando a viagem, né? Porque era dividido entre todo mundo, eu pagava uma partezinha pequena porque todo mundo ajudava, né? Outro, claro, hoje em dia, aplicativo de transporte, né? Não mais Cabify, que saiu do Brasil, mas Uber 99
né? E tem alguns outros aplicativos com menor market share aí, mas também são possibilidades para quem não usufrui do veículo próprio. Mas, como você já falou no começo, acho que esse é um ponto, Marquinho, até para a gente encaminhar aí para o final, enfim, a gente fazer algumas sugestões e tal. Eu não sou adepto do não tenha veículo de qualquer forma, né? Isso eu acho que tá muito propagado nas redes sociais, né? Um propriedade de vários aspectos, né? Sem casa própria, sem veículo próprio, né? A pessoa livre, leve e solta. Eu tenho um pouco de receio em relação a isso, justamente pelas situações de imprevistos, né? Então, um veículo próprio, né? Se ocorre alguma coisa em casa que ninguém quer que aconteça, né? O veículo está lá disponível para você, sem que você precise depender de qualquer outra coisa, né? Então, é justamente para os momentos em que a gente não enxerga o dinheiro, né? Quando a gente paga qualquer coisa para resolver o problema, aquilo está lá, né? E um outro ponto é para quem mora em locais onde não há disponibilidade imediata ou próxima de bens e serviços essenciais, né? Então a pessoa mora muito longe de mercado, padaria, qualquer coisa, mora na fazenda, mora no interior, onde não tem transporte público fácil, escasso, etc. Também é algo que muito dificilmente vai entrar numa planilha, né, Marquinhos? Então, eu queria ver sua opinião também sobre o que a pessoa deve analisar, enfim, como é que ela deve ponderar a possibilidade ou não de ter um veículo próprio. Colocando minha pele em jogo aqui, eu tenho um carro na física, né? Então eu acho que é importante a gente ter, além de se proteger para emergências, hoje eu considero que eu preciso, né, por ter um filho pequeno, né, justamente para essa, precisou de qualquer emergência, tá lá. Mas também por algum tipo de comodidade, né? Então, tá chovendo e eu preciso ir no mercado, né? Eu iria a pé, né? Que são alternativas também, existem, alternativas legais, né, para andar de carro. Então, andar a pé, bicicleta, transporte coletivo, né? Durante boa parte da minha vida, eu ia e voltava de ônibus pro trabalho. Acho super viável. Mas, realmente, um carro, para quem precisa, ele pode ser uma boa estrutura, justamente quando a gente não está pensando na parte de investimento, né, Habib? A gente está pensando realmente no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, né? E aí a gente tem que considerar, será que dá para esperar um pouquinho, né? Eu posso guardar dinheiro para comprar um carro à vista, né? Ou será que é tão urgente que eu preciso pegar uma dívida para isso? Pegar dívida hoje eu já tomaria com muito cuidado. Então assim, imagina, ainda não conquistei meu colchão financeiro, quero um carro por comodidade ou porque talvez eu precise. Será que vale a pena ficar zerado de grana, ainda pegar uma dívida, se comprometer para ter um carro agora? Aí eu já sugiro esperar um pouquinho, Habib, monta a estrutura, o colchão financeiro. Se puder esperar, junta a grana para comprar o carro, porque vai sair muito mais barato do que pagar juros para banco, né? Muito mais. Os juros vai ser muito mais caro do que qualquer outro tipo de rendimento que você possa ter com aquela grana guardada, né? Então tá aí uma sugestão, mas óbvio que depende de caso a caso. Boa. E você, Rafa, como é que você avalia aí essa possibilidade? Você acha que vale a pena? Quando que não vale? Qual que é a sua visão? A possibilidade de financiamento? Não, de aquisição de um carro, né? Ter um carro próprio ou não, né? O que você acha que deve ser ponderado? Não sei se você concorda plenamente com o Marquinhos, se tem algum ponto aí para adicionar que as pessoas devem analisar na hora de pensar em adquirir ou não um veículo, através de financiamento ou não. Eu acho que é um pouco dos pontos que a gente já trouxe, né? Realmente eu acho que o que o Marquinho colocou faz todo sentido. A gente não pode se privar, vamos dizer assim, né, do ter o automóvel, caso seja necessário, mas tem que ser cuidadoso. E assim, quando a gente fala sobre isso, é porque, olhando para a maneira que a maioria das pessoas pensa, né, ou pela maneira que a maioria das pessoas tomam a decisão, é muito mais comum que a gente veja alguém comprando um carro novo, até às vezes pela comodidade, facilidade, né? Você vai lá numa concessionária, já consegue fazer todo o financiamento, sai com o carro zero para casa. É mais fácil do que às vezes você ficar esperando 3, 4, 5 meses para aparecer uma boa oportunidade de compra de um carro seminovo. Que aí você também não faria dentro de uma revenda, por exemplo, de veículos. Você pode comprar um carro seminovo de algum conhecido, de algum amigo, de alguém que é próximo, que em geral
é uma opção muito boa, no sentido de que você conhece aquela pessoa, tem o histórico do carro, sabe tudo muito bem, só que essas oportunidades não surgem na hora que você quer, né? Quero comprar um carro amanhã, já tem, obviamente não vai estar aquela oportunidade boa ali aparecendo de bandeja para você, mas se você esperar um pouco e sondar, né, conversar com as pessoas, entender quem está querendo vender o carro, mais ou menos acompanhar isso, você vai achar alguém da sua empresa, alguém da sua família, algum amigo próximo que queira vender o carro, e ali é o melhor momento que você negocia, faz a compra direta, sem um intermediário, conhecendo o histórico do carro, normalmente é a melhor forma de fazer a compra. Hoje em dia, os grupos de WhatsApp, né? Você está lá pensando em comprar um carro, de repente você está no grupo que tem 50 pessoas, alguém manda, olha, eu estou vendendo meu carro. Você fala, porra, esse é o carro que eu quero comprar, né? Aí você vai lá e compra o carro. Então, tem que ter calma. O negócio bom, o negócio bem feito é aquele negócio que você espera o time, espera a oportunidade aparecer. Então, para a compra do carro é a mesma coisa. Ninguém tem que se afobar, ninguém tem que ir pela facilidade de ir numa concessionária, entrar num financiamento e se enroscar. Não, espera, avalia, e quando uma boa oportunidade aparecer, você vai lá e compra um carro seminovo, normalmente de alguém conhecido, que vai ser o melhor negócio que você pode fazer. Puta, muito importante você colocou, Rafa, né? Como diria o ditado, a pressa é o maior inimigo da negociação. É impressionante como a pressa ela prejudica, né? E se você consegue ter um pouco de calma, ajuda bastante. Eu acho que esse ponto é muito relevante. E eu queria adicionar aqui mais um ponto, que é em relação à propaganda, né? Então a gente, muitas vezes de forma inconsciente, né, a gente fala sobre isso nas aulas de marketing, né? No GBP, nosso curso de business, sobre como a propaganda, a publicidade, ela influencia desejos, né? Ela não cria necessidades. Então, é muito importante você começar a perceber, ter um pouquinho mais de percepção, que você, muitas vezes, é levado a tomar alguma decisão, mesmo inconsciente, né? E chegar a dar importância para coisas que não são necessariamente tão importantes assim, que muitas vezes te fazem despender uma grana que não seria necessária, né? Por exemplo, nossa, eu necessito de um carro com teto solar, isso é importantíssimo para mim. Talvez essa necessidade que você tem enxergado, que não é nenhuma necessidade, na verdade, veio através de uma série de publicidades, propagandas, enfim, conversas que te influenciaram a enxergar isso como uma necessidade que, na verdade, não é uma necessidade. Será que, de fato, você pode se dar o luxo, né, de ter aquele carro com teto solar? Né? Será que isso é necessário para você? Será que o carro precisa ser 4x4? Né? Você andando de shopping em padaria, né? Você vai fazer uso do seu 4x4? Talvez não. Né? Então são coisas que você deve analisar, né, e entender que está suscetível sim à propaganda, né? E ela, de fato, faz diferença na nossa tomada de decisão. Então, quanto mais consciente desse processo irracional que a gente tem na tomada de decisão, mais fácil de tomar uma boa decisão. E aí, complementando com o que o Rafa falou, de preferência sem pressa. Né? Bom, acho que a gente abordou alguns pontos aqui de forma qualitativa, né? A maior parte deles, mas acho que vale a pena essa discussão para que você possa tomar uma decisão um pouco mais consciente. Então, Marco, se tiver algum recado final aí, manda bala. Só um recado final, se for comprar automóveis usados, como o Rafa falou, muito cuidado, tá? Tem muito esperto nesse mercado, muito fraudador nesse mercado, então tomamos bastante cuidado, verifica a placa, verifica o nome do comprador. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente, até o próximo BT Semana. Obrigado, Habib. Obrigado, Rafa. Valeu, Marquinho. Rafa, muito obrigado de novo também. Valeu, pessoal. Um prazer. Obrigado. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Obrigado você que acompanhou até agora e a gente se vê no próximo BTC Money. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.